Capítulo 19. Lar. Fiquei pensando se algum dia eu teria uma noite mais feliz do que aquela. Parecia pouco provável. Enquanto dormia, Bella disse várias vezes que me amava. Mais do que as palavras em si, seu tom de plena felicidade era tudo o que eu queria. Eu realmente a fazia feliz. Isso não compensava todo o resto? Por fim, no início da manhã, ela caiu em um sono mais profundo. Eu sabia que ela não falaria mais nada. Depois de terminar seu livro, que passou a ser um dos meus favoritos também, refleti principalmente sobre o dia seguinte, sobre a visão de Alice que mostrava Bella visitando minha família. Ainda que eu a tivesse visto com clareza na mente de Alice, era difícil acreditar. Será que Bella ia querer isso? Será que eu iria querer? Pensei na amizade de Alice e Bella, embora as duas ainda não tivessem trocado uma palavra. Agora que me sentia segura em relação ao futuro que eu buscava e a probabilidade de ele se concretizar, realmente parecia um pouco cruel manter Alice afastada dela. O que Bella acharia de Emmett? Eu não tinha 100% de certeza de que Emmett iria se comportar. Ele acharia hilário dizer algo desagradável ou assustador. Talvez, se eu prometesse algo que ele quisesse, uma luta, uma partida de futebol americano, tinha de haver um preço que ele aceitaria. Eu já tinha visto que Jasper se manteria à distância, mas será que por orientação de Alice ou a visão que ela tivera dependia de uma ação minha? Obviamente, Bella já conhecia Carlyle, mas seria diferente agora. Percebi que a ideia de ela passar algum tempo com ele me agradava. Ele era o melhor de nós. Passar um tempo ao lado dele com certeza faria ter uma opinião mais certeira sobre todos nós. E Esme ficaria radiante ao conhecer Bella. Pensar na alegria de Esme quase foi suficiente para me convencer. Havia apenas um obstáculo, na verdade. Rosalie. Percebi que precisaria fazer toda uma preparação antes de pensar em levar Bella à minha casa, e isso significava deixá-la por alguns momentos. Olhei para ela, imersa nos sonhos. Eu já estava no chão ao lado da cama quando ela começou seus movimentos noturnos. Eu me apoiei na borda do colchão e dei a mão estendida, uma mecha de seu cabelo enrolada no meu dedo. Suspirei e me afastei. Eu não tinha opção. Ela nem ia perceber minha ausência, mas eu sentiria falta dela mesmo nesse curto interlúdio. Corri para casa, esperando concluir minhas tarefas o mais rápido possível. Alice havia feito a parte dela, como sempre. A maioria das coisas que eu queria resolver eram apenas detalhes. Alice sabia quais eram as questões mais vitais, e como era de se esperar, quando cheguei em casa, Rosalie já estava aguardando na varanda, sentada no degrau mais alto da escada. Alice não havia contado muita coisa a ela. Logo que a encontrei, notei que seu rosto parecia um pouco confuso, como se ela não tivesse ideia do que estava esperando. Assim que me viu, sua confusão se transformou em irritação. Ah, não. Rose, por favor, pedi. Podemos conversar? Eu devia ter percebido que Alice estava ajudando você. E a si mesma, um pouco. Rosalie se levantou, limpando a calça. Por favor, Rose. Está bem, está bem. Diga o que tem a dizer. Estendi o braço em convite. Quer dar uma volta comigo? Ela franziu os lábios, mas concordou. Eu a conduzi pelo caminho em volta da casa até a beira do rio, que já estava escuro como a noite. No início, caminhamos em silêncio ao longo da margem, em direção ao norte. Não havia nenhum som além do barulho da água. Escolhi aquele caminho de propósito. Esperava que a fizesse se lembrar do dia no qual eu pensara mais cedo, quando ela trouxera Emmett para casa. A primeira vez que encontramos um denominador comum. Podemos ir direto ao assunto? Resmungou ela. Embora parecesse apenas irritada, o que eu ouvi em sua mente ia além. Ela estava nervosa. Ainda com medo de que eu estivesse com raiva da aposta? Um pouco envergonhada, talvez. Quero pedir um favor, falei. Não vai ser fácil para você, eu sei. Essa não era a conversa que ela estava esperando, mas meu tom gentil só serviu para irritá-la ainda mais. Você quer que eu seja legal com a humana, adivinhou. Isso, não precisa gostar dela, se não quiser, mas ela é a parte da minha família, o que faz com que seja parte da sua também. Eu sei que você não pediu por isso e que não é o que quer. Não, não é, concordou ela. Você não pediu minha permissão para trazer Emmett para casa, lembrei a ela. Ela torceu o nariz com desdém. Foi bem diferente. Mais permanente, com certeza. Rosalie parou de andar, e eu fiz o mesmo. Ela me encarou com um olhar surpreso e desconfiado. O que você quer dizer com isso? Não está falando de algo permanente? Seus pensamentos estavam tão focados nessas perguntas que até me surpreendi quando ela mudou de assunto. Você ficou ferido quando escolhi Emmett? Isso machucou você de alguma forma? Claro que não. Você escolheu muito bem. Ela voltou a torcer o nariz, indiferente ao meu elogio. Pode me dar a chance de provar que também fiz uma boa escolha? Rosalie me deu as costas e voltou a andar, abrindo uma trilha em meio à mata selvagem. Não consigo olhar para ela. Quando olho para ela, não a vejo como pessoa.
Vejo apenas um desperdício. Contra minha vontade, senti minha raiva inflamar. Contive o rosnado e tentei me recompor. Rosalie olhou por cima do ombro e notou a mudança na minha expressão. Então parou e se virou para mim de novo. Suas feições se suavizaram. Desculpe. Não era minha intenção que isso soasse tão cruel. Simplesmente não consigo. Não consigo ficar vendo isso. Ela pode ter tudo, Edward, sussurrou Rosalie com firmeza, o corpo rígido. Uma vida inteira de possibilidades pela frente, e ela vai jogar tudo fora. Tudo que eu perdi. Não suporto ficar assistindo. Olhei para ela, abalado. Eu tinha me irritado com o ciúme estranho de Rosalie, que de fato surgira com a minha preferência por Bella. Isso foi muito mesquinho de sua parte, mas o que ela compartilhava agora era diferente, muito mais profundo. Pela primeira vez, desde que eu salvara a vida de Bella, tive a sensação de que compreendia Rosalie. E estendi a mão com cuidado para tocar seu braço, esperando que fosse afastá-lo, mas ela se manteve imóvel. Não vou deixar isso acontecer, prometi, com um tom tão firme quanto o dela. Rosalie observou meu rosto por bastante tempo. Uma imagem de Bella surgiu em sua mente. Não era a representação perfeita das visões de Alice. Parecia mais uma caricatura, na verdade. Mas seu pensamento era claro. A pele de Bella estava pálida, os olhos vermelhos e vibrantes. A imagem era marcada por uma forte repulsa. Não é esse o seu objetivo? Não, eu quero que ela tenha tudo. Não vou tirar nada dela, Rose. Você entende? Não vou machucá-la dessa forma. Ela ficou agitada também. Mas como acha que isso vai funcionar? Dei de ombros, fingindo uma indiferença que eu não sentia. Quanto tempo até ela ficar entediada com um cara de 17 anos? Falei. Você acha que consigo mantê-la aí interessada até os 23? Talvez 25? Uma hora, Bella vai seguir a vida dela. Tentei controlar minha expressão, esconder o quanto aquelas palavras me afetavam. Mas Rosalie percebeu a verdade. Você está jogando um jogo perigoso, Edward. Vou encontrar um jeito de sobreviver, depois que ela for embora. Estremeci, minha mão perdendo a força e desabando. Não foi isso que eu quis dizer, retrucou ela. Olhe, você não está à altura dos meus padrões pessoais, mas não existe nenhum homem humano que chegue a seus pés, e você sabe disso. Balancei a cabeça. Um dia ela vai querer mais do que eu posso oferecer. Havia muita coisa que eu não podia dar a Bella. Você ia querer mais, não ia? Se eu estivesse no lugar dela, ia mentir no meu? Rosalie levou minha pergunta a sério e pensou a respeito. Imaginou Emmett exatamente como ele era agora, o sorriso fácil, as mãos estendidas para ela. E se imaginou humana novamente, ainda linda, mas menos estonteante, segurando as mãos dele. Então imaginou sua versão humana se afastando dele. Nenhuma das duas imagens pareceu satisfazê-la. Mas eu sei o que perdi, pensou ela, o tom de voz abatido. E acho que ela não vai encarar as coisas da mesma forma. Vou parecer uma senhora de 80 anos agora, continuou ela em voz alta, num tom subitamente mais descontraído. Mas você sabe como são os jovens de hoje em dia. Ela abriu um leve sorriso. Só se preocupam com o aqui e o agora. Não pensam nem nos próximos 5 anos, quem dirá nos próximos 50. O que vai fazer quando ela pedir que você a transforme? Vou explicar a ela porque é errado. Vou explicar tudo o que ela vai perder. E quando ela implorar? Hesitei, pensando no sofrimento de Bella na visão de Alice. As bochechas ossudas, o corpo curvado de agonia em posição fetal. E se minha presença, não minha ausência, fosse o motivo desse sofrimento? Eu a imaginei tomada pela amargura de Rosalie. Vou negar. Rose percebeu a firmeza em meu tom, e vi que finalmente entendeu minha determinação. Ela sentiu. Ainda acho que é muito perigoso. Não sei se você é forte o bastante. Ela se virou e começou a voltar lentamente para casa. Acompanhei seu ritmo. Essa não era a vida que você queria, falei devagar. Mas nos últimos 70 anos, mais ou menos, você diria que teve pelo menos 5 anos de pura felicidade? Imagem dos melhores momentos de sua vida passaram por sua mente, todos girando em torno de Emmett, embora eu percebesse que, obstinada como sempre, ela se recusava a concordar comigo. Sorri discretamente. 10 anos até? Insisti. Ela não respondeu. Me deixe ter meus 5 anos, Rosalie, sussurrei. Sei que não vai durar. Me deixe ser feliz enquanto é possível. Seja parte dessa felicidade. Seja minha irmã. E se não puder amar minha escolha como eu a amo a sua, será que pode pelo menos fingir suportá-la? Minhas palavras gentis e serenas pareceram atingi-lo em cheio. Seus ombros ficaram subitamente tensos, frágeis. Não sei se consigo, Edward. Ver tudo o que desejo fora do meu alcance é doloroso demais. Seria mesmo doloroso para ela. Eu sabia disso. Mas também sabia que sua mágoa e tristeza não chegariam nem perto do sofrimento que me aguardava. A vida de Rosalie acabaria voltando ao que era,
Emmett estaria lá o tempo todo para confortá-la, mas eu perderia tudo. Vai pelo menos tentar? Perguntei, com a voz mais séria do que antes. Ela diminuiu o ritmo dos passos por alguns segundos e ficou olhando para os pés. Por fim, seus ombros se curvaram e ela sentiu. Posso tentar. Existe uma chance, falei. Alice viu Bella indo até a nossa casa de manhã. Os olhos dela se inflamaram, furiosos novamente. Eu preciso de mais tempo que isso. Ergui as mãos tentando apaziguá-la. Leve o tempo que precisar. Fiquei triste e cansada ao ver que ela voltou a exibir uma expressão desconfiada. Talvez ela não fosse forte o suficiente. Parecia perceber o julgamento em meu rosto. Desviou o olhar e de repente correu para casa. Eu a deixei ir. Minhas outras tarefas não levaram tanto tempo, tampouco foram tão difíceis. Jasper concordou prontamente com meu pedido. Minha mãe ficou feliz, cheia de expectativa. O que eu queria de Emmett não era mais necessário. Ele sem dúvida estaria com Rosalie e ela iria para algum lugar bem distante. Bem, era um começo. Pelo menos Rose prometeu tentar. Até parei um segundo e vesti roupas limpas. Embora a camisa que Alice me dera muito tempo antes não tivesse causado nenhum dos infortúnios que eu temia, e tivesse me proporcionado alguns prazeres imprevistos, eu ainda a considerava de um estranho mau gosto. Eu me sentia mais confortável em minhas roupas habituais. Ao sair, passei por Alice, que estava apoiada no pilar da escada da varanda, perto de onde Rosalie se sentara mais cedo. Seu sorriso era arrogante. Tudo parece perfeito para a visita de Bella, exatamente como eu tinha previsto. Eu queria reforçar que o que passava pela cabeça dela ainda era apenas uma visão, sujeita a mudanças. Mas por que me dar ao trabalho? Você não está levando os desejos da Bella em consideração, lembrei a ela. Ela revirou os olhos. Alguma vez Bella já disse não para você? Era um argumento interessante. Alice, Ela me interrompeu, já sabendo qual seria a minha pergunta. Veja com os próprios olhos. Ela visualizou os fios entrelaçados do futuro de Bella. Alguns eram sólidos, outros insubstanciais. Outros desvaneciam em meio à névoa. Estavam mais ordenados agora, não mais emaranhados em um nó confuso. Foi um alívio perceber que o futuro mais tenebroso estava totalmente fora de cena. Mas lá no fio mais firme, a Bella de olhos vermelhos e pele de diamante ainda ocupava o lugar mais proeminente. A visão que eu estava procurando só fazia parte das linhas mais nebulosas, fios periféricos. Bella aos 20 anos, Bella aos 25 anos, visões frágeis, borradas nas bordas. Alice abraçou as pernas com força. Ela não precisava ler pensamentos nem ver o futuro para perceber a frustração nos meus olhos. Isso nunca vai acontecer, decretei. Alguma vez você já disse não para Bella? Olhei irritado para ela enquanto descia a escada, e então saí correndo. Pouco depois, eu estava no quarto de Bella. Tirei Alice da cabeça e deixei que a serenidade de seu sono tranquilo me envolvesse. Ela mal parecia ter se mexido, e, no entanto, minha ausência, ainda que breve, havia mudado as coisas. Eu me sentia inseguro de novo. Em vez de me sentar ao lado da cama, como antes, me vi de volta à velha cadeira de balanço. Eu não queria ser presunçoso. Charlie se levantou pouco depois do meu retorno, antes que os primeiros sinais do amanhecer começassem a iluminar o céu. Eu tinha quase certeza, ao jogar por seus hábitos e pensamentos turvos, porém alegres, que ele ia piscar novamente. De fato, após uma rápida olhada no quarto de Bella, quando a viu adormecida de maneira mais convincente do que na noite anterior, ele desceu os degraus na ponta dos pés e começou a vasculhar seus equipamentos de pesca debaixo da escada. Saiu de casa assim que as nuvens ganharam uma fraca luminosidade cinza. Mais uma vez, ouvi o rangido enferrujado do capô da picape de Bella. Fui rapidamente até a janela para ver o que ele ia fazer. Charlie apoiou o capô no suporte e reconectou os cabos da bateria que deixara pendendo nas laterais. Não era um problema especialmente difícil de resolver. Mas talvez ele tivesse concluído que Bella nem tentaria consertar sua picape no escuro. Eu me perguntei onde ele imaginava que ela fosse. Depois de um breve momento colocando vários equipamentos no porta-malas de sua viatura policial, Charlie partiu. Voltei para onde estava antes e esperei Bella acordar. Mais de uma hora depois, quando o sol já estava alto por trás da camada espessa de nuvens, Bella finalmente começou a despertar. Jogou um dos braços sobre o rosto, como se quisesse bloquear a luz. Em seguida, gemeu baixinho e rolou para o lado, cobrindo a cabeça com o travesseiro. Ah, disse ofegante, sentando-se na cama ainda zonza. Seus olhos tentavam recuperar o foco, e era nítido que ela procurava por alguma coisa. Eu nunca tinha visto assim, logo depois de acordar. Eu me perguntei se seu cabelo sempre ficava desse jeito ou se era responsável por ele estar tão extraordinariamente despenteado. Seu cabelo parece um monte de feno, mas gosto assim, falei. Seus olhos se voltaram rapidamente para mim.
Uma expressão de alívio tomou conta de seu rosto. Edward, você ficou... Ela se esforçou para ficar de pé, ainda desajeitada por ter passado tanto tempo imóvel, e em seguida correu na minha direção, jogando-se em meus braços. De repente, senti que minha preocupação em parecer presunçoso era um pouco boba. Eu a peguei no colo com fragilidade. Ela ficou chocada com a própria impulsividade, e eu ri de sua expressão constrangida. É claro, disse a ela. Seu coração acelerou, soando confuso. Tivera pouco tempo para sair do repouso e entrar no modo corrida. Acariciei seus ombros na esperança de acalmá-la. Ela apoiou a cabeça no meu ombro e sussurrou. Eu tinha certeza de que era um sonho. Você não é tão criativa assim, brinquei. Eu não lembrava como era sonhar, mas pelo que eu vi em outras mentes humanas, não me parecia algo muito coerente ou detalhado. Bella se levantou subitamente. Tirei as mãos do caminho enquanto ela tentava se equilibrar. Charlie! Exclamou ela assustada. Ele saiu há 1 hora, depois de reconectar os cabos da bateria do seu carro, devo acrescentar. Tenho que admitir que fiquei decepcionado. Será que isso realmente a impediria se você estivesse decidida a sair? Ela balançou o corpo, oscilando dos dedos dos pés aos calcanhares, os olhos indecisos se movendo do meu rosto para a porta, e vice-versa. Alguns segundos se passaram enquanto ela parecia travar um debate interno. Em geral, você não é tão confusa de manhã, falei, embora não soubesse na verdade. Era a primeira vez que eu a via logo depois de acordar, ainda não totalmente desperta, mas esperava que, como ela geralmente fazia quando eu presumia alguma coisa, Bella discordasse e me explicasse qual era o dilema que estava enfrentando. Estendi os braços para que ela soubesse que seria bem-vinda. Extremamente bem-vinda, de volta se quisesse. Ela se inclinou na minha direção, em seguida franziu a testa. Preciso de outro minuto humano. Claro, eu tinha certeza de que ficaria melhor nisso. Vou esperar, prometi. Ela havia me pedido para ficar, e até que me dissesse para ir embora, eu continuaria esperando. Dessa vez não houve nenhuma longa demora. Ouvi Bella abrindo e fechando armários e batendo portas. Ela estava com pressa. Escutei a escova passando com força por seu cabelo, e o som me fez estremecer. Ela não levou mais do que alguns minutos para voltar. 2 pontos vermelhos marcavam suas bochechas, e seus olhos estavam brilhantes e ansiosos. No entanto, dessa vez ela se moveu com mais cuidado a se aproximar de mim, parando, insegura com os joelhos a 1 centímetro dos meus. Parecia não se dar conta de que estava retorcendo as mãos de maneira apreensiva. Eu só podia supor que ela estivesse tímida novamente, sentindo a mesma coisa que senti ao voltar para o quarto dela naquela manhã. Inquietação por termos passado um tempo separados. E, pelo menos na minha parte, não havia absolutamente nenhuma necessidade disso. Eu a tomei cuidadosamente nos braços. Ela se aninhou com prazer no meu peito, suas pernas por cima das minhas. Bem-vinda de volta, murmurei. Ela suspirou satisfeita. Seus dedos desceram pelo meu braço direito, lentos e minuciosos. Depois subiram outra vez, enquanto eu me balançava preguiçosamente para frente e para trás, movendo-me no ritmo de sua respiração. As pontas dos seus dedos percorreram meu ombro, então se detiveram na gola da minha camisa. Ela se inclinou para trás, olhando para o meu rosto com uma expressão consternada. Você saiu? Sorri. Não podia sair à luz do dia com as roupas que eu vim. O que os vizinhos iam pensar? A insatisfação de Bella se intensificou. Eu não queria explicar as tarefas que precisei cumprir. Então disse a única coisa que com a certeza distrairia. Você tem um sono muito profundo. Não perdi nada. O falatório veio antes disso. Como previsto, Bella gemeu. O que você ouviu? Foi impossível manter o tom de piada. Quando eu disse a verdade, era como se minhas entranhas se contorcessem de alegria. Você disse que me amava. Ela baixou os olhos e escondeu o rosto no meu ombro. Você já sabia disso, sussurrou. O calor de sua respiração impregnou o tecido de algodão da minha camisa. Mesmo assim, foi bom ouvir, murmurei junto ao seu cabelo. Eu te amo. As palavras não tinham perdido a capacidade de me comover. Pelo contrário, eram ainda mais avassaladoras. Escolher dizê-las sabendo que eu estava ouvindo significava muita coisa. Eu queria palavras ainda mais fortes, palavras que descrevessem com precisão o que ela se tornara para mim. Não havia mais nada em mim que não estivesse totalmente atrelado a ela. Eu me lembrei da nossa primeira conversa. Me lembrei de achar, na época, que eu não tinha uma vida de fato. Isso não era mais verdade. Agora você é a minha vida, sussurrei. Embora nuvens espessas ainda cobrissem o céu, enterrando profundamente o sol, o quarto de alguma forma foi invadido por uma luz dourada. O ar ficou mais limpo, mais puro que o normal. Ficamos nos balançando lentamente, meus braços em torno dela, saboreando a perfeição.
Voltei a pensar, como havia feito tantas vezes nas últimas 24 horas, que eu ficaria totalmente satisfeito com o universo se nunca mais tivesse que me mover. A julgar pelo jeito como seu corpo se unia ao meu, achei que ela devia sentir o mesmo. Ah, mas eu tinha responsabilidades. Precisava manter minha alegria desmedida sob controle e ser prático. Abracei-a um pouco mais forte por um segundo e em seguida forcei meus braços a relaxar. Hora do café da manhã, sugeri. Bela hesitou, talvez tão avessa quanto eu à ideia de qualquer distância entre nós. Então afastou um pouco o corpo do meu, inclinando-se para que eu visse seu rosto. Seus olhos estavam regalados de terror. Sua boca se abriu e suas mãos voaram para proteger o pescoço. Fiquei tão horrorizada com o desespero dela que não consegui processar o que estava acontecendo. Meus sentidos se agitaram freneticamente ao nosso redor, feito tentáculos, procurando por qualquer perigo que nos ameaçasse. E então, antes que eu pudesse pular da janela com ela nos braços e correr para um lugar seguro, sua expressão relaxou com um sorriso malicioso. Finalmente, entendi a conexão entre minhas palavras e a reação dela. E entendi sua piada. Ela riu. Brincadeirinha. E você disse que eu não sabia atuar. Levei meu segundo para me recompor. O alívio fez com que me sentisse fraco, mas o choque também me deixou agitado. Não foi engraçado. Foi muito engraçado e você sabe disso, insistiu ela. Não pude deixar de sorrir. Se as piadas de vampiros se tornassem algo frequente entre nós, eu daria um jeito de suportar, por ela. Devo reformular o que disse? Perguntei. Hora do café da manhã para os humanos. Ela sorriu. Ah, tudo bem. Embora estivesse disposto a aceitar um futuro de piadas ruins, não estava totalmente pronto para deixá-la se safar daquela. Eu me movi com extremo cuidado, mas não devagar. Queria que ela ficasse tão chocada quanto eu fiquei. Só não tão assustada. Então a coloquei no meu ombro e saí correndo do quarto. Ei, reclamou ela, a voz oscilando com o meu movimento, e eu diminui um pouco a velocidade ao descer a escada. Caramba, disse ela ofegando, quando a coloquei delicadamente em uma das cadeiras da cozinha. Ela olhou para mim e sorriu, nem um pouco abalada. O que temos para café? Franzi a testa. Eu ainda não tivera tempo de aprender a fazer comida humana. Bem, eu sabia o básico sobre a aparência que devia ter, então provavelmente conseguiria improvisar. Hesitei. Não sei bem. O que quer comer? Espero que algo simples. Bela riu da minha confusão e se levantou, esticando os braços acima da cabeça. Está tudo bem, assegurou ela. Eu me viro sozinha. Ela ergueu uma das sobrancelhas e acrescentou com um sorriso travesso. Observe-me caçar. Era esclarecedor e fascinante observá-la em seu ambiente natural. Eu nunca tinha visto tão confiante e tão à vontade. Estava claro que poderia encontrar tudo que procurava em com uma venda nos olhos. Primeiro uma tigela, depois, esticando-se na ponta dos pés, uma caixa de cereal em uma prateleira alta. Ela girou para abrir a geladeira enquanto tirava uma colher da gaveta, que em seguida fechou com um quadril. Foi só depois de colocar tudo na mesa que ela hesitou. Quer que eu faça alguma coisa para você? Revirei os olhos. Coma, Bela. Ela pegou uma colherada do lodo intragável e mastigou rapidamente. Olhando para mim, depois de engolir, perguntou. Qual é a programação de hoje? Eu pretendia abordar esse assunto com calma, mas estaria mentindo se dissesse que não tinha ideias. O que diria de conhecer minha família? O rosto dela empalideceu. Bem, se a resposta fosse não, assunto encerrado. Questionei como ele se tinha errado essa previsão. Está com medo agora? Minha pergunta soou quase como se eu quisesse ouvir uma confirmação. De fato, eu estava esperando por alguma coisa que fosse demais para ela. A resposta era óbvia em seus olhos, mas mesmo assim ela respondeu. Estou, disse com a voz baixa e trêmula, o que me surpreendeu. Ela nunca admitia quando estava com medo, ou pelo menos nunca admitia quando estava com medo de mim. Não se preocupe, vou proteger você, prometi com um sorriso discreto. Eu não estava tentando convencê-la. Poderíamos fazer 1 milhão de outras coisas naquele dia que não lhe dariam a sensação de que sua vida corria risco. Mas era importante ela saber que eu sempre me colocaria à sua frente para enfrentar qualquer perigo, fosse um meteoro ou um monstro. Bela balançou a cabeça. Não estou com medo deles. Tenho medo de que eles não gostem de mim. Eles não estranhariam se você levasse alguém? Ela franziu a testa. Como eu, para sua casa? Eles sabem que eu sei sobre eles? Uma onda súbita e inesperada de raiva me abalou. Talvez fosse porque ela estava certa, pelo menos com relação a Rosalie. Eu detestava quando Bella se referia a si mesma dessa maneira, como se houvesse algo de errado com ela e não o contrário. Ah, ele já sabe de tudo, falei, e a raiva ficou evidente em minha voz. Tentei sorrir, mas percebi que isso não suavizou meu tom. Eles fizeram umas apostas ontem, sabia? Se eu traria você de volta. Mas por que alguém apostaria contra eles? Não consigo imaginar.
Percebi que estava retratando minha família de forma negativa, mas era justo que ela soubesse. Tentei controlar minha ira. De qualquer modo, não temos segredos em nossa família. Não é viável, com minha leitura de pensamentos. Alice vem do futuro e tudo isso. Ela sorriu de leve. E Jasper fazendo você se sentir todo alvoroçado para despejar tudo o que sabe. Não se esqueça. Você prestou atenção. De vez em quando, sei fazer isso. Ela franziu a testa enquanto refletia. Depois assentiu, quase como se estivesse aceitando o convite. Então Alice me viu chegando? Bella falou em tom casual, como se o assunto fosse bastante mundano. Eu, no entanto, fiquei surpreso, porque aparentemente ela estava concordando em conhecer minha família, como se a visão de Alice significasse que não havia escolha. O fato dela aceitar a palavra de Alice sem titubear tocou meu ponto mais sensível. Eu odiava pensar que, mesmo naquele momento, podia estar arruinando a vida de Bella. Alguma coisa assim, admiti, virando o rosto para a janela como se estivesse olhando o quintal. Eu não queria que ela notasse meu incômodo. Sentia seus olhos em mim e percebi que não estava disfarçando muito bem. Forçando-me a deixar o clima mais leve, olhei para ela e dei o sorriso mais natural possível. Isso é bom? Perguntei, gesticulando para o cereal dela. Francamente, não parece muito apetitoso. Bom, não é um moço irritado, mas... Ela parou de falar enquanto processava minha reação. Depois se concentrou em sua comida, mastigando rapidamente. Bella também estava refletindo sobre alguma coisa, com o olhar perdido enquanto mastigava, mas eu duvidava de que nossos pensamentos estivessem em sintonia. Virei-me novamente para a janela, deixando-a comer em paz. Observei o pequeno quintal, lembrando-me do dia ensolarado em que a fiquei observando. Lembrei-me da escuridão das nuvens que a engoliam. Era muito fácil voltar àquele desespero, questionar todas as minhas boas intenções e enxergá-las como simples egoísmo. Eu me virei para Bella aflito, mas ela me encarava com os olhos destemidos. Confiava em mim, como sempre. Respirei fundo. Eu seria digna da confiança dela. Sabia que sim. Quando ela me olhava daquele jeito, não havia nada que eu fosse capaz de fazer. Não havia nada que eu não fosse capaz de fazer. Bem, então Alice estava certa em relação a essa profecia menor e mais simples. Isso não era surpresa. Fiquei imaginando até que ponto Bella tinha aceitado só para me agradar. Provavelmente foi uma grande motivação. Havia algo intimamente relacionado a isso que eu queria muito, mas temi que ela concordasse de novo só por minha causa. Eu poderia pelo menos compartilhar minha opinião e ver como ela reagiria. E você devia me apresentar a seu pai também, imagino, sugeri casualmente. Ela ficou surpresa. Ele já conhece você. Como seu namorado, eu quero dizer. Os olhos dela se estreitaram. Por quê? Não é esse o costume? Eu aparentava estar tranquilo, mas a reação dela tinha me incomodado. Não sei, admitiu ela. Sua voz estava mais baixa, menos segura, quando ela continuou. Não é necessário, sabe? Não espero o que você quer dizer. Você não precisa fingir por minha causa. Então ela achava que isso era algo indesejável, que só estava fazendo por obrigação? Não estou fingindo, jurei. Ela olhou para a comida, mexendo apaticamente o resto do cereal. Talvez fosse melhor chegar logo no não. Vai ou não contar a Charlie que sou seu novo namorado? Ainda olhando para baixo, ela perguntou com timidez. E você é isso mesmo? Não era a rejeição que eu temia. Obviamente, eu estava deixando alguma coisa passar. Será que ela não queria me apresentar a Charlie porque eu não era humano? Ou será que havia outro motivo? Esse é um uso curioso da palavra novo, admito. Tive a impressão de que você era algo mais, na verdade, sussurrou ela, o rosto ainda baixado, como se estivesse conversado com a mesa. Sua expressão me fez pensar novamente na conversa tensa que tivemos no almoço, e como ela havia achado que nossos sentimentos eram desiguais, que os meus eram menos intensos. Eu não conseguia entender como pedir para conhecer o pai dela a conduzir a esse raciocínio, a menos que, será que o problema era a impermanência da palavra namorado? Era um conceito muito humano e transitório. De fato, a palavra não continha nenhuma fração do que eu desejava ser para ela, mas era a palavra que Charlie ia entender. Bem, não sei se precisamos dar a ele todos os detalhes sórdidos, respondi suavemente. Estendi a mão e com um dedo ergui o rosto dela para ver seus olhos. Mas ele vai precisar de alguma explicação para me ver tanto por aqui. Não quero que o chefe Swan consiga uma ordem de restrição contra mim. Você vai fazer isso? Perguntou ela, ansiosa, ignorando minha piada. Realmente vai estar aqui? Pelo tempo que você precisar. Até que me mandasse embora, eu pertencia a ela. Bella me encarou com um olhar intenso, quase fulminante. Sempre vou querer você. Ouvi novamente a certeza de Alice. Alguma vez você já disse não para Bella? Ouvi as perguntas de Rosalie. O que vai fazer quando ela pedir que você a transforme? E quando ela implorar?
Mas Rosalie estava certa a respeito de uma coisa. Quando Bella disse sempre, a palavra não carregara o mesmo significado para nós dois. Para ela, significava apenas um tempo muito longo. Significava que ela ainda não conseguia ver o fim. Como alguém que tinha vivido apenas 17 anos, poderia compreender o que significavam 50 anos ou até mesmo a eternidade. Ela era humana, não um imortal gélida. No decorrer de poucos anos, se reinventaria diversas vezes. Suas prioridades mudariam conforme seu mundo se ampliasse. As coisas que queria no momento não seriam as mesmas que ia querer mais tarde. Fui lentamente até ela, sabendo que meu tempo estava acabando. Tracei o contorno de seu rosto com a ponta dos dedos. Ela olhou para mim, tentando entender. Isso deixa triste? Perguntou. Eu não sabia como responder. Apenas observei seu rosto, com a sensação de que podia vê-lo mudar microscopicamente a cada batida de seu coração. Bella não desviou o olhar. Eu me perguntei o que estaria vendo no meu rosto, se passava pela sua cabeça que ele nunca ia mudar. A sensação de areia escorrendo por uma ampulheta se intensificou. Suspirei. Não havia tempo a perder. Olhei para a tigela quase vazia. Já terminou? Ela se levantou. Sim. Vá se vestir. Vou esperar aqui. Sem dizer uma palavra, ela obedeceu. Eu precisava de um minuto sozinho. Não sabia ao certo porque estava perdido em tantos pensamentos sombrios. Precisava me controlar. Tinha que agarrar cada segundo de felicidade que me fosse permitido. Ainda mais porque esses segundos estavam contados. Eu sabia que tinha uma capacidade inacreditável de arruinar até os melhores momentos com minhas dúvidas malditas e reflexões intermináveis. Se eu teria apenas alguns anos, não desperdiçaria nenhum deles me torturando. Da cozinha, ouvi os sons de Bella brigando com seu guarda-roupa. Não havia tanta comoção como 2 noites antes, quando ela estava se preparando para nosso passeio na campina, mas chegava perto. Eu esperava que ela não se preocupasse muito com sua aparência diante da minha família. Alice e Esme já a amavam incondicionalmente. Os outros não iam reparar em suas roupas. Iam ver apenas uma garota humana, corajosa o suficiente para visitar uma casa cheia de vampiros. Até Jasper ficaria impressionado com isso. Quando ela desceu a escada correndo, eu já tinha me recomposto. Ia me concentrar no dia que teríamos pela frente. Ia me concentrar nas próximas 12 horas ao lado de Bella. Com certeza isso bastaria para me manter sorrindo. Tudo bem, estou decente, disse ela enquanto descia dos degraus por vez. Ela quase colidiu comigo ao chegar ao último, mas eu a segurei a tempo. Bella olhou para mim como um grande sorriso, e todas as minhas dúvidas desapareceram. Como eu esperava, ela estava vestindo a blusa azul que usara para ir a Port Angeles. Talvez fosse a minha favorita. Estava linda. E também gostei do penteado. Não havia mais como esconder atrás dos cabelos. Impulsivamente, passei os braços em volta dela e a abracei. Esperei seu perfume e sorri. Errado de novo, provoquei. Você está totalmente indecente. Ninguém devia ser uma tentação tão grande, não é justo. Bella tentou se afastar, e eu relaxei os braços. Ela se inclinou para trás apenas o suficiente para observar meu rosto. Tentação? Como? Perguntou cautelosa. Posso trocar. Na noite anterior, Bella havia me perguntado se eu me sentia atraído por ela como mulher, embora eu achasse que isso era tão óbvio que chegava a ser ridículo. De alguma forma, talvez, ela ainda não tivesse entendido. Você é tão absurda, ri e beijei sua testa, deixando que a sensação de sua pele e meus lábios percorresse meu corpo como uma onda de eletricidade. Devo explicar como é tentadora para mim? Lentamente, meus dedos percorreram sua coluna, explorando a curva na base das costas, parando sobre o contorno do quadril. Embora quisesse provocá-la, logo também me deixei levar pelo momento. Meus lábios roçaram sua têmpora, e eu ouvi minha respiração acelerar para acompanhar o ritmo de seu coração. Seus dedos tremeram em meu peito. Bastou que eu inclinasse a cabeça para seus lábios macios e quentes ficarem a um fio de distância dos meus. Com cuidado, ciente do poder da alquimia, meus lábios tocaram os dela. Enquanto todo o meu corpo transbordava luz e eletricidade, esperei a reação dela, pronto para me afastar caso as coisas saíssem do controle. Ela foi mais cuidadosa dessa vez, ficando quase imóvel. Até seu tremor havia parado. Movendo-me com toda a cautela possível, considerando o que eu estava sentindo, pressionei os lábios com mais firmeza nos dela, saboreando seu contorno suave. Minhas ações não estavam tão sob controle quanto deveriam. Deixei que meus lábios se abrissem, querendo sentir o hálito dela na minha boca. Nesse momento, suas pernas pareceram ceder, e ela deslizou pelos meus braços em direção ao chão. Eu a peguei de imediato. Levantei sua cabeça com a mão esquerda, mas ela pendeu para trás, sem forças. Os olhos dela estavam fechados e os lábios brancos. Bella, gritei em pânico. Ela voou alto, suas pálpebras tremeluziram.
Percebi que eu não ouvi o som de sua respiração havia algum tempo, mais tempo do que eu deveria. Outra respiração irregular, e seus pés se esforçaram para encontrar o chão. Você, ela suspirou com os olhos ainda semicerrados, me fez desmaiar. Ela havia parado de respirar para me beijar. Provavelmente uma tentativa equivocada de tornar aquilo mais fácil para mim. O que vou fazer com você? Perguntei quase rosnando. Ontem eu a beijei e você me atacou. Hoje você desmaia nos meus braços. Ela riu, engasgando-se com o próprio riso, enquanto seus pulmões tentavam obter o oxigênio necessário. Eu ainda sustentava a maior parte de seu peso. É nisso que dá ser bom em tudo, murmurei. É esse o problema. Você é bom demais. Ela respirou fundo. Muito, muito bom. Está enjoada? Pelo menos seus lábios não tinham ficado esverdeados. Um delicado tom de rosa se insinuou enquanto eu os observava. Não, respondeu ela com a voz mais firme. Não é o mesmo tipo de desmaio. Não sei o que aconteceu. Acho que me esqueci de respirar. Eu percebi. Não posso levar você a lugar nenhum desse jeito, resmunguei. Ela respirou fundo, em seguida se endireitou nos meus braços. Piscou depressa algumas vezes e ergueu o queixo em sua posição mais teimosa. Eu estou bem. Sua voz estava mais forte. Eu tive que admitir, e a cor já havia voltado ao seu rosto. Sua família vai pensar que sou louca mesmo. Que diferença faz? Eu a examinei cuidadosamente. Sua respiração tinha se estabilizado. Seu coração parecia bater mais forte do que pouco tempo antes. Ela já sustentava o próprio peso sem dificuldade. O rosa em suas bochechas ficava mais intenso a cada segundo, realçado pelo azul vívido da blusa. Gosto muito dessa cor em sua pele, comentei. Isso a fez corar ainda mais. Olhe, disse ela, interrompendo minha análise. Estou tentando ao máximo não pensar no que estou prestes a fazer. Então, será que podemos ir? Sua voz também tinha redobrado a firmeza habitual. E você não está preocupada porque vai conhecer uma casa cheia de vampiros, mas sim porque acha que esses vampiros não vão aprová-la. Não estou certo? Ela sorriu. Está certo. Balancei a cabeça. Você é inacreditável. O sorriso dela aumentou. Ela pegou minha mão e me puxou para a porta. Decidi fingir que já tínhamos um acordo sobre o carro e que iríamos sem nem perguntar a Bela. Deixei que ela fosse na frente até sua picape e, em seguida, abri rapidamente a porta do carona para ela. Bela não se opôs, nem ao menos olhou de cara feia para mim. Considerei isso um bom sinal. Enquanto eu dirigia, Bela ficou alerta, olhando pela janela e observando as casas passarem. Dava para perceber seu nervosismo, mas também imaginei que estivesse curiosa. Quando via que não íamos parar em determinada casa, perdia todo o interesse e passava para a próxima. Eu me perguntei como ela imaginava que minha casa seria. Depois que saímos da cidade, ela pareceu ainda mais apreensiva. Olhou furtivamente para mim algumas vezes, como se quisesse perguntar alguma coisa, mas quando me flagrou olhando para ela, voltou-se rapidamente para a janela, o rabo de cavalo chicoteando suas costas. Seus pés começaram a dar batidinhas ritmadas no chão da picape, embora eu não tivesse ligado o rádio. Quando virei na entrada que levava até a casa, ela se endireitou no banco e seus joelhos passaram a bater no mesmo ritmo dos pés. Seus dedos pressionaram a porta com tanta força que as pontas ficaram brancas. Ao ver que o caminho se estendia, ela franziu a testa. E, de fato, parecíamos que estavam indo para algum lugar tão remoto e desabitado quanto a campina. A ruga de estresse apareceu entre suas sobrancelhas. Estendi a mão e acariciei seu ombro, e ela abriu um sorriso tenso antes de se virar outra vez para a janela. Por fim, passamos pela última parte da floresta e entramos em um gramado. Ainda à sombra dos grandes cedros, a mudança não pareceu tão abrupta. Era estranho ver aquela casa familiar e imaginá-la aos olhos de outra pessoa. Esme tinha muito bom gosto, então eu sabia que objetivamente a casa era bonita. Mas será que Bella veria uma estrutura aprisionada no tempo, pertencente a outra época, ainda que fosse claramente nova e consistente? Como se tivéssemos voltado no tempo para encontrar a casa, em vez de ela ter envelhecido até nos encontrar? Caramba, sussurrou Bella. Desliguei o motor e o silêncio reforçou a impressão de que poderíamos estar em outro período da história. Gosta? Perguntei. Ela me olhou de relance, depois voltou a observar a casa. Tem certo charme. Eu ri e puxei de leve seu rabo de cavalo. Então saí do carro. Menos de um segundo depois, eu já segurava a porta aberta para ela. Pronta? Nem um pouquinho. Ela riu ofegante. Vamos. Bella passou a mão pelo cabelo, procurando mechas embaraçadas. Você está linda, garanti e peguei sua mão. A palma estava úmida e não tão quente como de costume. Acariciei as costas de sua mão com o polegar, tentando comunicar em silêncio que ela estava totalmente segura e que tudo ficaria bem. Ela começou a andar mais devagar conforme subíamos os degraus da varanda, e sua mão tremia.
Hesitar só ia prolongar sua inquietação. Abri a porta, já sabendo exatamente o que nos aguardava. Meus pais estavam onde eu os tinha visto em minha mente, e exatamente onde Alice havia previsto. Eles se afastaram alguns passos da porta, dando a Bella espaço para respirar. Esme parecia estar tão nervosa quanto Bella, embora manifestasse seu nervosismo mantendo-se completamente imóvel enquanto Bella ficava agitada. A mão de Carlyle descansava em suas costas de um jeito reconfortante. Ele estava acostumado a interagir normalmente com humanos, mas Esme era tímida. Era raro ela se aventurar sozinha no mundo dos mortais. Sendo muito caseira, ficava satisfeita em deixar que nós levássemos o mundo até ela quando necessário. Os olhos de Bella percorreram a sala, absorvendo tudo. Ela estava logo atrás de mim, como se usasse meu corpo de escudo. Eu me senti imediatamente relaxado dentro de casa, mas ela com certeza sentiu o oposto. Sentiu o oposto, apertei sua mão. Carlyle sorriu calorosamente para Bella, e Esme fez o mesmo. Carlyle, Esme, esta é Bella. Eu me perguntei se Bella teria notado o ruído em minha voz quando a apresentei. Carlyle se aproximou com uma lentidão proposital. Estendeu a mão, um pouco cauteloso. É muito bem-vinda aqui, Bella. Talvez por já conhecer Carlyle, Bella de repente pareceu mais à vontade. Com uma postura confiante, deu um passo à frente para cumprimentá-lo, mantendo nossos dedos entrelaçados, e apertou a mão dele sem reagir ao toque frio. Já devia estar acostumada àquela altura. É bom vê-lo novamente, Dr. Cully, disse ela, soando sincera. Que menina corajosa, pensou Esme. Ah, ela é encantadora. Por favor, pode me chamar de Carlyle. Bella abriu um sorriso. Carlyle, repetiu ela. Esme se juntou a Carlyle, movendo-se de forma igualmente lenta e cautelosa. Tocou o braço dele com uma das mãos e estendeu a outra. Bella apertou sem hesitar, sorrindo para minha mãe. É muito bom conhecer você, disse Esme, afeto irradiando de seu sorriso. Obrigada, respondeu Bella. Fico feliz por conhecê-la também. Embora as palavras fossem bem convencionais de ambos os lados, as duas falavam com tanta sinceridade que a conversa revelou um significado mais profundo. Adorei ela, Edward. Obrigada por trazê-la para me conhecer. Sorri diante do entusiasmo de Esme. Onde estão Alice e Jasper? Perguntei, mas na verdade foi uma deixa para eles. Estava ouvindo os dois aguardando no topo da escada, Alice cronometrando sua entrada perfeita. Pelo visto, o que eu devia perguntar era o que ela estava esperando. Oi, Edward, disse ela ao aparecer. Em seguida, desceu correndo os degraus, realmente correndo, de um jeito nada humano, e parou a poucos centímetros de Bella. Carlyle, Esme e eu ficamos chocados, mas Bella nem piscou, nem mesmo quando Alice inclinou o rosto e beijou sua bochecha. Lancei um olhar de advertência, mas ela não estava prestando atenção em mim. Oscilava entre aquele momento e 1000 outros futuros, feliz por finalmente dar início àquela amizade. Os sentimentos dela eram bonitos, mas não conseguia apreciá-los. Mais da metade das suas memórias futuras continha uma Bella pálida e sem vida, muito perfeita e fria. Ela estava alheia à minha reação, totalmente concentrada em Bella. Seu cheiro é bom, comentou ela. Não tinha percebido. Bella corou e os três desviaram o olhar. Tentei pensar em uma forma de diminuir o constrangimento, mas então, como mágica, não havia mais constrangimento. Eu estava completamente à vontade e senti a tensão de Bella se dissipar. Jasper desceu a escada logo depois de Alice, sem correr, mas tampouco se movendo com o mesmo cuidado de Carlyle e Esme. Nem precisava se esforçar. Todas as suas ações já pareciam naturais e certas. Na verdade, estava exagerando um pouco. Dirigi-lhe um olhar irônico e ele sorriu para mim. Depois parou junto ao pilar da escada. Manteve-se a uma distância que poderia parecer estranha, mas é claro que só parecia estranha se ele quisesse. Olá, Bella. Oi, Jasper. Ela deu um sorriso espontâneo. Então olhou para Esme e Carlyle. É ótimo conhecer vocês todos. Vocês têm uma bela casa. Obrigada, respondeu Esme. Ficamos felizes por você ter vindo. Ela é perfeita. Bella olhou de novo para a escada, com expectativa, mas eu sabia que ninguém mais apareceria naquela manhã. Esme também entendeu o olhar. Sinto muito, ela não estava pronta. Emmett está tentando acalmá-la. Será que eu deveria inventar uma desculpa para a ausência de Rosalie? Antes que eu decidisse o que dizer, Carlyle chamou minha atenção. Edward, olhei automaticamente para ele. Sua intensidade contrastava com o clima descontraído que Jasper havia criado. Alice viu alguns visitantes, desconhecidos. No ritmo em que estão se movendo, vão chegar aqui amanhã à noite. Achei que você deveria saber imediatamente. Assenti, meus lábios formando uma linha fina. Que momento feliz para isso acontecer. Bem, o lado positivo era que eu poderia explicar a Bella por que ia sequestrá-la. Ela entenderia. Charlie não.
Eu teria que elaborar o plano mais seguro que causasse o mínimo de transtorno possível. Ou melhor, nós teríamos. Ela certamente teria opiniões. Olhei para Alice em busca de um esclarecimento visual, mas ela estava pensando no clima. Você toca? Perguntou Esme, e vi que Bella estava admirando meu piano. Bella balançou a cabeça. Nem um pouco, mas é lindo. É seu? Esme riu. Não. Edward não lhe disse que era músico? Bella me lançou um olhar estranho, como se aquela notícia fosse irritante. Não entendi por quê. Será que Bella tinha algum preconceito secreto contra pianistas? Não, respondeu ela a Esme, mas acho que eu devia ter suspeitado. O que ela quer dizer com isso, Edward? Perguntou Esme, como se soubesse a resposta. Felizmente, minha mãe parecia tão confusa que Bella se sentiu obrigada a explicar. Edward sabe fazer de tudo, não é? Esclareceu. Carlyle conteve o riso, mas Jasper caiu na gargalhada. Alice estava assistindo a conversa que aconteceria dali a 20 segundos. Isso já era passado para ela. Como uma boa mãe, Esme me dirigiu seu melhor olhar de reprovação. Espero que não tenha se exibido, que grosseria. Só um pouco, admiti, rindo também. Ele parece tão feliz, pensou Esme. Nunca o vi assim. Graças a Deus ele finalmente a encontrou. Na verdade, ele tem sido muito modesto, corrigiu Bella. Seus olhos se voltaram para o piano. Bem, toque para ela, incentivou Esme. Lancei um olhar em advertência para minha mãe. Acabou de dizer que me exibir era grosseria. Esme também estava segurando o riso. Toda regra tem sua exceção. Se ela ainda não estiver totalmente apaixonada, depois disso vai ficar. Continuei olhando para ela, impassível. Gostaria de ouvir você tocar, disse Bella. Então está combinado. Esme colocou a mão no meu ombro e me empurrou para o piano. Tudo bem, se era isso que eles queriam, segurei a mão de Bella para que ela fosse comigo. Havia sido ideia dela, afinal. Até aquele momento, eu nunca tinha ficado insegura em relação à minha música. Até porque só tinha tocado para minha família ou amigos próximos. E além de Esme, a maioria mal parecia notar o que eu estava fazendo. Então, essa era uma sensação nova. Se Esme não tivesse insinuado que eu havia me exibido antes, talvez aquilo não parecesse tão forçado. Eu me sentei em uma ponta da banqueta e puxei Bella para colocá-la ao meu lado. Ela sorriu para mim, ansiosa. Franzi a testa enquanto a observava, indicando que eu só estava fazendo aquilo porque ela havia pedido. Escolhi a música que tinha composto para Esme. Era uma música alegre, triunfante, que combinava com o clima do dia. Quando comecei a tocar, observei a reação de Bella pelo canto do olho. Eu não precisava olhar para as teclas, mas não queria que ela se sentisse pressionada. Bastaram os primeiros compassos para deixá-la boquiaberta. Jasper riu de novo e dessa vez Alice riu também. Bella ficou tensa, mas não se virou. Seus olhos se estreitaram. A atenção sempre fixa nos meus dedos, seguindo-os enquanto se moviam pelas teclas. Ouvi Alice subindo a escada no momento em que Carlyle pensou. Bem, acho que já ficamos aqui tempo suficiente. Não queremos sobrecarregá-la. Esme ficou desapontada, mas seguiu Alice para o andar de cima. Todos iam fingir que aquela era apenas um dia normal, que não era nada demais ter um humano em casa. Um a um, eles saíram para se dedicar ao que estariam fazendo se eu não tivesse levado a mortal para nossa casa. Bella ainda estava totalmente focada no movimento das minhas mãos, mas não parecia estar tão empolgada quanto antes. Suas sobrancelhas se franziram. Eu não entendi sua expressão. Tentei animá-la, virando o rosto para chamar sua atenção e piscando para ela. Isso geralmente a fazia sorrir. Gosta dessa? Perguntei. Ela inclinou a cabeça para o lado e então pareceu notar algo. Seus olhos se arregalaram novamente. Você compôs? Perguntou ela, o tom estranhamente acusatório. Fiz que sim. É a preferida de Esme. Acrescentei como se pedisse desculpas, mas sem entender por quê. Bella olhou para mim, desolada. Seus olhos se fecharam e sua cabeça balançou lentamente de um lado para o outro. Qual é o problema? Perguntei. Ela abriu os olhos e sorriu, mas não era um sorriso feliz. Eu me sinto extremamente insignificante, admitiu ela. Fiquei atordoada por um momento. Esme tinha feito aqueles comentários sobre eu me exibir e supus que fossem o cerne da questão. A ideia de que minha música conquistaria qualquer parte indecisiva do coração de Bella estava obviamente equivocada. Como explicar que tudo que eu sabia fazer, coisas que me pareciam ridiculamente fáceis por ser quem eu era, não tinha importância nenhuma? Não me tornava especial ou superior. Como lhe mostrar que tudo que eu era jamais me colocaria à sua altura? Que ela era o grande objetivo que eu tentava alcançar havia tanto tempo. Eu só conseguia pensar em uma maneira de fazer isso. Criei uma transição simples e passei para outra música. Ela observou minha expressão, esperando uma resposta. Toquei a estrutura principalmente da nova melodia, com a esperança de que ela a reconhecesse. Você me inspirou nessa aqui, murmurei.
Será que ela sentia que aquela música tinha vindo do âmago do meu ser? E que meu âmago, assim como tudo que eu era, estava totalmente centrado nela? Por alguns instantes, deixei que as notas musicais preenchessem os espaços que minhas palavras nunca conseguiriam. A melodia se expandiu enquanto eu tocava, afastando-se de sua antiga escala menor e alcançando uma resolução mais feliz. Tentei acalmar seus medos anteriores. Eles gostam de você, sabia? Especialmente Esme. Bella provavelmente tinha percebido sozinha. Ela se virou para espiar. Aonde eles foram? Deram-nos privacidade com muita sutileza, imagino. Eles gostam de mim, murmurou. Mas Rosalie Emmett? Balancei a cabeça impaciente. Não se preocupe com Rosalie, ela vai aparecer. Ela franziu os lábios sem se convencer. E Emmett? Bem, é verdade que ele acha que sou mesmo um lunático. Dei uma risada. Mas não tem problemas com você. Está tentando acalmar Rosalie. Bella suspirou cabisbaixa. O que a incomoda? Respirei fundo e esperei devagar, tentando ganhar tempo. Eu queria compartilhar apenas as partes necessárias e dizê-las de um jeito que não a magoasse muito. Rosalie é a que mais luta com o que somos, expliquei. É difícil para ela ter alguém de fora sabendo a verdade. E ela tem um pouco de inveja. A Rosalie tem inveja de mim? Ela parecia não saber se eu estava brincando. Dei de ombros. Você é humana. Ela também queria ser. Ah, essa revelação a deixou chocada por um instante. Mas então voltou a franzir o rosto. Mas até o Jasper, a sensação de que tudo era perfeitamente natural e simples, desapareceu assim que Jasper parou de se concentrar em nós. Imaginei que Bella tivesse se lembrado do momento em que ele apareceu. Não mais sob sua influência. Devia ter notado pela primeira vez a distância estranha que ele mantivera dela. Na verdade, a culpa é minha. Como eu falei para você, ainda não tem muito tempo desde que ele começou a viver como a gente. Alertei-o para manter a distância. Eu disse essas palavras de maneira leve, mas, depois de um segundo, Bella estremeceu. Esme Carlyle? Perguntou rapidamente, como se estivesse ansiosa para mudar de assunto. Ficam felizes por me verem feliz. Na verdade, Esme não se importaria se você tivesse 3 olhos e pés de pato. Em todo esse tempo, ela sempre se preocupou comigo, com medo de que houvesse alguma coisa ausente em minha constituição básica. Que eu fosse jovem demais quando Carlyle me transformou. Ela está em êxtase. Sempre que encosta em você, ela praticamente explode de alegria. Ela contraiu os lábios. Alice parece muito entusiasmada. Tentei manter a compostura, mas ouvi um pingo de frieza na minha resposta. Alice tem um jeito próprio de ver as coisas. Sua expressão estava tensa durante a maior parte da nossa conversa, mas de repente ela sorriu. E não vai me explicar isso, não é? É claro que ela havia reparado nas minhas reações estranhas toda vez que Alice era mencionada. Eu não tinha sido muito sutil. Pelo menos ela estava sorrindo agora, feliz por me pegar no flagra. Bella claramente não sabia porque eu estava irritado com Alice, mas por ora ficou satisfeita em mostrar que sabia que eu estava escondendo alguma coisa. Não respondi. Imaginei que ela não estivesse esperando uma resposta. Então, o que Carla estava dizendo a você antes? Perguntou ela. Franzi o senho. Percebeu isso, não foi? Bem, eu sabia disso, que disso não poderia escapar. Claro que sim. Pensei em seu pequeno tremor quando falei sobre Jasper. Eu detestava a ideia de alarmá-la novamente, mas ela deveria sentir esse medo. Ele queria me contar algumas novidades, admiti. Não sabia se era algo que eu deveria compartilhar com você. Ela endireitou a postura alerta. Você vai? Preciso, porque ficarei um pouco insuportavelmente protetor nos próximos dias, ou semanas, e não gostaria que pensasse que sou naturalmente um tirano. Minha brincadeira não a deixou mais tranquila. Qual é o problema? Perguntou ela. Não é exatamente nada de errado. Alice só viu alguns visitantes chegando logo. Eles sabem que estamos aqui e estão curiosos. Ela repetiu a palavra em um sussurro. Visitantes? Sim, bom, eles não são como nós, é claro. Em seus hábitos de caça, quero dizer. Não deve entrar na cidade, mas certamente não vou poder perder você de vista até ele ir embora. Ela estremeceu tanto que sentiu um movimento na banqueta onde estávamos sentados. Enfim, uma reação racional, murmurei. Pensei em todas as coisas horríveis a meu respeito que ela havia aceitado sem nem sequer pestanejar. Aparentemente, apenas outros vampiros eram assustadores. Estava começando a pensar que você não tinha nenhum senso de autopreservação. Ela ignorou o comentário e voltou a observar minhas mãos se movendo sobre as teclas. Depois de alguns segundos, respirou fundo e expirou lentamente. Será que tinha processado mais um pesadelo com tanta facilidade? Pelo visto, sim. Ela examinou a sala, virando a cabeça devagar enquanto enquadrinhava minha casa. Eu pude imaginar o que ela estava pensando.
Não era o que esperava, não é? Indaguei. Ela ainda estava catalogando o ambiente. Não. Eu bem perguntei a que a teria surpreendido mais. As cores claras, o espaço aberto, a parede de vidro, tudo tinha sido cuidadosamente projetado por Esme para não parecer uma fortaleza ou um hospício. Eu sabia que um ser humano comum teria previsto. Não tem caixões, nem crânios empilhados nos cantos. Também não acredito que tenha teias de aranha. Que decepção deve estar sendo para você. Ela não reagia à minha piada. É tão claro e aberto. É o único lugar em que nunca precisamos nos esconder. Enquanto concentrava minha atenção em Bella, a música que eu estava tocando retornou às suas raízes. Eu me vi no momento mais sombrio, no momento em que a verdade óbvia se tornava inevitável. Bella era perfeita. Qualquer interferência no meu mundo seria uma tragédia. Era tarde demais para salvar a música. Deixei que ela terminasse como antes, com aquela nota de tristeza. Às vezes era tão fácil acreditar que Bella e eu éramos perfeitos um para o outro. No calor do momento, quando a impulsividade guiava e tudo acontecia tão naturalmente, eu acreditava nisso. Mas sempre que eu encarava as coisas com lógica, sem permitir que a emoção vencesse a razão, ficava claro que eu só podia fazer mal a ela. Obrigada, sussurrou Bella. Seus olhos nadavam em lágrimas. Enquanto observava, ela passou rapidamente os dedos por elas para secá-las. Aquela era a segunda vez que eu via Bella chorar. Na primeira, eu a havia magoado, não intencionalmente, mas ao sugerir que nunca poderíamos ficar juntos. Eu a fizera sofrer. Agora ela estava chorando porque a música que eu compus para ela a comoveu. Lágrimas de alegria. Será que ela havia entendido o que ficara explícito na composição? Uma lágrima ainda reluzia no canto do seu olho esquerdo, brilhando na claridade da sala. Um pedaço minúsculo e límpido de Bella, um diamante efêmero. Movido por um instinto estranho, estendi a mão para pegá-la com a ponta do dedo. Redonda sob a minha pele, ela cintilava quando eu mexia a mão. Levei rapidamente o dedo à língua, provando sua lágrima, observando aquela minúscula partícula de Bella. Carlyle passara muitos anos tentando entender nossa anatomia imortal. Era uma tarefa difícil, baseada quase sempre em suposições e observações. Não havia cadáveres de vampiros disponíveis para estudo. Sua melhor hipótese sobre nossos sistemas vitais era de que nossa estrutura interna devia ser microscopicamente porosa. Embora pudéssemos engolir qualquer coisa, nosso corpo só aceitava sangue. Esse sangue era absorvido por nossos músculos e funcionava como um combustível. Quando o combustível se esgotava, nossa sede ficava mais forte para nos encorajar a repor o suprimento. Nada além de sangue parecia alimentar nosso corpo. Engoli a lágrima. Talvez ela nunca deixasse meu corpo. Mesmo depois que Bella me abandonasse, depois que todos os anos de solitários passassem, talvez eu sempre tivesse esse pedaço dela dentro de mim. Bella me olhou com uma curiosidade, mas eu não tinha nenhuma explicação a oferecer. Em vez disso, voltei à questão anterior. Quer ver o resto da casa? Ofereci. Sem caixões? Confirmou ela. Eu ri e fiquei de pé, ajudando a se levantar da banqueta. Sem caixões. Eu a levei até o segundo andar. Ela já tinha visto a maior parte do primeiro, exceto a cozinha intocada e a sala de jantar, que não eram visíveis da porta da frente. Enquanto subíamos, seu interesse era evidente. Ela examinava tudo, o corrimão, o piso de madeira clara, o revestimento que, como uma moldura, enfeitava o corredor do segundo andar. Era como se estivesse se preparando para uma prova. Contei quem era o dono de cada quarto, e ela sentiu após cada informação, pronto para o teste. Eu estava prestes a fazer a curva e subir o próximo lance de escada, quando Bella parou de repente. Ela estava olhando para alguma coisa com uma expressão confusa. Pode rir, falei. É mesmo meio irônico. Ela não riu. Estendeu a mão como se quisesse tocar a cruz grossa de carvalho pendurada ali, escura e sombria em contraste com a madeira mais clara, mas seus dedos não chegaram a concluir a ação. Deve ser muito antiga, murmurou Bella. Dei de ombros, mais ou menos do início de 1630. Ela me encarou, a cabeça inclinada para o lado. Por que vocês mantêm isso aqui? Nostalgia. Pertenceu ao pai de Carlyle. Ele colecionava antiguidades? Sugeriu ela, soando como se já soubesse que o palpite estava errado. Não, respondi. Ele mesmo entalhou. Ficava pendurada na parede acima do púlpito da paróquia que ele pregava. Bella olhou para a cruz, com um olhar intenso. Permaneceu imóvel por tanto tempo que fiquei angustiada outra vez. Você está bem? Murmurei. Qual a idade de Carlyle? Perguntou ela. Suspirei, tentando conter o velho pânico. Será que essa história seria a gota d'água? Analisei cada minúscula contração muscular em seu rosto enquanto ela explicava. Ele acabou de comemorar o aniversário de 362 anos. Ou quase isso.
Tinha escolhido um dia para agradar a Esme, mas era apenas um palpite. Carlyle nasceu em Londres por volta de 1640, segundo ele acredita. O tempo não era marcado com precisão na época, pelo menos pelas pessoas comuns, mas foi pouco antes do governo de Cromwell. Ele era filho único de um pastor anglicano. A mãe morreu dando à luz. Seu pai era um homem tolerante. À medida que os protestantes chegavam ao poder, ele apoiou com veemência a perseguição de católicos romanos e outras religiões. Também acreditava fortemente na realidade do mal. Ele liderou a perseguição de bruxas, de lobisomens e de vampiros. Ela manteve a compostura durante a maior parte do tempo, como se fosse imune aos fatos, mas quando eu disse a palavra vampiros, seus ombros ficaram tensos e ela prendeu a respiração por alguns segundos. Eles queimaram muita gente inocente. É claro que não era tão fácil capturar as criaturas que de fato procuravam. Isso ainda assombrava Carlyle, os inocentes que seu pai havia assassinado, e mais ainda, os assassinatos nos quais Carlyle esteve involuntariamente envolvido. Eu via com bons olhos o fato de que essas lembranças eram nebulosas e ficavam cada vez mais indistintas. Eu conhecia a história dos anos humanos de Carlyle tão bem quanto as minhas próprias. Enquanto descrevia sua malfadada descoberta de um antigo clã londrino, me perguntei se isso soaria real para ela. Era uma história irrelevante, ambientada em um país que ela não conhecia, separada de sua existência por tantos anos que Bella não tinha nem contexto para entendê-la. No entanto, ela parecia fascinada conforme descrevia o ataque que havia infectado Carlyle e matado seus companheiros, deixando de fora os detalhes nos quais preferia que ela não pensasse. Quando o vampiro, movido pela sede, se virou e atacou seus algozes, ele só mordeu Carlyle 2 vezes com os dentes cobertos de veneno, uma mordida na palma da mão estendida e outra no bíceps. Houve um confronto, o vampiro lutando para dominar rapidamente 4 homens antes que o resto do bando se aproximasse. Depois do ocorrido, Carlyle levantou a hipótese de que o vampiro planejara drenar o sangue de todos, mas escolheu a autopreservação em vez de uma refeição mais generosa, agarrando os homens que podia carregar e fugindo. O medo dele não era aquele bando de homens, é claro. Aqueles 50 homens com armas toscas representavam tanto perigo para ele quanto uma nuvem de borboletas. Os Voltures, contudo, estavam a menos de 1.500 quilômetros de distância. Àquela altura, suas leis já estavam estabelecidas havia um milênio, e a exigência de que imortais fossem discretos pelo bem de todos era universal. A história de um vampiro visto em Londres, tendo 50 testemunhas e cadáveres ensanguentados como prova, não seria muito bem recebida em Volterra. A natureza das feridas de Carlyle foi infeliz. O talhe na mão passou longe de qualquer vaso importante. O corte no braço não atingiu nem a artéria braquial, nem a veia basílica. Isso causou uma propagação muito mais lenta do veneno e um período de transformação mais longo. Como a conversão do mortal para imortal era a coisa mais dolorosa que já tínhamos experimentado, uma versão estendida não era o ideal, para dizer o mínimo. Eu conhecia a dor da versão estendida. Carlyle estava inseguro quando decidiu me transformar e me receber como seu primeiro companheiro. Ele havia passado muito tempo com outros vampiros mais experientes, incluindo os Voltures, e sabia que uma mordida bem localizada resultaria em uma conversão mais rápida. No entanto, nunca tinha encontrado um vampiro igual a ele. Todos os outros eram obcecados com sangue e poder. Ninguém mais ansiava por uma vida benevolente e familiar como ele. Carlyle se perguntava se a sua conversão lenta e os pontos ineficazes de entrada de infecção teriam sido de alguma forma responsáveis por essa diferença. Então, ao criar seu primeiro filho, decidiu imitar as próprias feridas. Ele sempre se sentiu mal por isso, especialmente porque descobriu mais tarde que o método de conversão não tinha nenhuma influência sobre a personalidade e os desejos do novo imortal. Ele não teve tempo de testar quando encontrou Esme. Ela estava muito mais perto da morte do que eu. Para salvá-la, era necessário instilar o máximo de veneno em seu organismo no ponto mais próximo possível do coração. Ou seja, o processo foi muito mais frenético com ela do que comigo. E ainda assim, Esme era a mais amável de todos nós. E Carlyle era o mais forte. Contei a Bella o que podia sobre a conversão extraordinariamente disciplinada dele. E me vi editando coisas que talvez não devesse ter editado, mas não queria detalhar a dor insuportável de Carlyle. Talvez, considerando sua curiosidade óbvia em relação ao processo, tivesse sido bom descrevê-la. Talvez isso a tivesse convencido a deixar o assunto de lado. Então havia terminado e ele percebeu no que se transformara, expliquei. O tempo todo, enquanto estava perdido em meus pensamentos contando aquela história familiar, eu observava as reações de Bella. Na maior parte do tempo, ela manteve a mesma expressão. Acho que queria aparentar um interesse atento.
totalmente desprovido de qualquer repúdio emocional desnecessário. No entanto, Bella estava tensa demais para que essa estratégia fosse convincente. Sua curiosidade era genuína, mas eu queria saber o que ela realmente achava, não o que queria que eu pensasse. Como está se sentindo? Perguntei. Estou bem, respondeu ela, mas a expressão de tranquilidade vacilou um pouco. Ainda assim, a única coisa que vi em seu rosto foi o desejo de saber mais. Então, aquela história não tinha sido suficiente para assustá-la. Imagino que tenha mais algumas perguntas para mim. Ela sorriu, totalmente segura, sem demonstrar nenhum medo. Há algumas, sorri de volta. Então venha, eu vou lhe mostrar.